Você é um bom programador, você sabe disso, você já percebeu, você faz os seus trabalhos tudo bonitinho, você entrega funcionalidade muito avançada, você resolve problemas assim que os seus colegas não conseguem resolver. Mas o seu problema é na hora das entrevistas. Você não consegue os melhores salários, não consegue passar das entrevistas técnicas, sabe por quê? Porque você ainda não entendeu o que é um teatro, você tem que interpretar aí, você tem que seduzir o entrevistador. E eu não tô falando nem de mentir, sabe? De falar que tem experiência que você não tem, de falar que você tem conhecimento que você não tem. Se você quiser até pode, mas aí já é de você, seu caráter, sua ética, sua consciência. Eu tô falando de dar atenção e foco para as coisas que são importantes pro entrevistador, pro seu futuro chefe. Mas antes, se você não sabe onde você tá, eu sou o Rafael Coelho, o Racoelho, e esse aqui é o canal Rafael Coelho, onde eu falo sobre tecnologia, arquitetura, carreira e etc. Então se você gosta desse tipo de coisa, já curte e se inscreve aí que tem muita coisa maneira vindo aí. Tá, então vamos pensar aqui, por que é tão difícil passar numa entrevista, se vender e participar desse teatro? Porque quanto mais experiência a gente tem na área, mais a gente vai ver cenários reais do mundo real, né? Problemas aí de arquitetura, programação, bugs. E por que é tão difícil você pegar suas habilidades que você conhece no dia a dia e passar pra entrevista? Porque o momento da entrevista é um ambiente completamente artificial. Quando você tá numa entrevista, tudo que tá aí é controlado de uma forma, é desenhada de uma forma que nunca você vai encontrar na vida real. Você tem aí um tempo limitado para você conversar, convencer, se vender, e o entrevistador tem um tempo limitado e um espaço limitado para tentar entender se você é bom o suficiente. Então você não vai ver os problemas e soluções e trabalhos e conversas que você vê no seu dia a dia e nem eles também vão ver. Porque qualquer tentativa de simular um ambiente real vai tomar muito tempo, vai tomar a paciência de todo mundo, vai aumentar a pressão e vai ser um saco pra todo mundo. Alguns entrevistadores até se esforçam, mas não tem muito o que fazer, porque assim, ele vai te perguntar aí, como que você implementaria essa arquitetura, como você resolveria um problema de caching, que é uma coisa que você vai fazer uma vez na vida, outra na morte, porque ninguém implementa uma arquitetura do zero todo santo dia, né? E aí que vem, quando você tá fazendo uma entrevista dessa e você tem um problema desses que não é do seu dia a dia, não é do dia a dia da empresa, eles não querem saber se você consegue fazer ali, se você consegue resolver ou como você resolveria. Eles querem saber como você se comportaria. Porque a partir do momento que você abrir a boca, o entrevistador vai começar a procurar em você se você tem background para aquilo, se você tem conhecimento real daquilo. E ele não vai ver isso quando você começar a falar um monte de sigla, falar de AWS, falar de strategy, falar de arquitetura assíncrona, falar disso ou daquilo, não. Ele vai ver esse tipo de conhecimento quando você souber falar dos problemas. Sabe aquela máxima que o pessoal fala, se apaixone por problemas e não pela solução? Então é mais ou menos uma coisa assim. Então dito isso, vai ter algumas etapas que você não vai precisar se escorar tanto assim no seu conhecimento técnico. Vai ser mais na sua comunicação, no seu posicionamento e em se vender, sabe? Vender o que você pode fazer pela empresa. Agora vamos falar um pouquinho sobre as etapas de um processo seletivo e o que você precisa mostrar em cada etapa. Muitos processos seletivos começam com aquele take home test, né? Aquele teste para você levar para casa e fazer em casa, que geralmente é um lead code, um hacker rank da vida. E mesmo nessa etapa que você não tá vendo ninguém, tem uma coisa que você precisa mostrar. Então você tem que estar preparado porque alguém vai ler aquele código e tem uma mensagem que você tem que passar aí. Porque o que o entrevistador quer é olhar para o seu código e entender o que você estava pensando quando você escreveu. Então nada de fazer um código mega macarrônico com várias variáveis, com nomes aleatórios ou então funções alinhadas dentro de funções. Então a sua intenção ali é mostrar um padrão de código, né? Uma coisa bonitinha, estruturada, para mostrar que você pelo menos é organizado. Mostrar também a organização mental que eu falei, porque o cara tem que bater o olho ali e entender qual que foi o seu fluxo de pensamento, qual que é o passo a passo que o seu código toma ali para resolver aquele determinado problema, quais foram as etapas que você tomou ali na quebra do problema, na solução e tudo mais. E clareza, o seu código tem que ser limpo, não só na entrevista, na vida real, eu espero, né? A pessoa tem que olhar e entender exatamente o que ele faz, como que ele faz e por que que ele faz. E isso sem comentários, tá? Nome de variável, nome de função, nome de propriedade, tudo isso tem que caminhar juntamente assim para dizer exatamente o que o seu código está fazendo, tudo com clareza, tudo bonitinho, tudo limpinho. Então se o seu código já consegue mostrar tudo isso sozinho, sem você precisar falar nada, sem você precisar interagir com o ser humano, você já vai ganhar alguns pontinhos. Isso eu te garanto. E depois dessa etapa de código, você vai ter uma entrevista com o recrutador. Às vezes ela é feita antes, é verdade. Eu já fiz tanto antes quanto depois, mas independente. Nessa entrevista você tem que lembrar que o cara que você está conversando ali, ele não é técnico, ele não é programador, ele não é tech lead, ele não é nada disso. Ele é provavelmente o cara que se formou em RH ou então em psicologia e tem um conhecimento ali de interpretação interpessoal. Então ele não vai ter conhecimento técnico para entender o que você está falando. Então vê se não perde o seu tempo e nem o do recrutador contando historinha de tecnologia que você implementou, de como você mexeu com a AWS, com Elasticsearch. Não, para com isso. Ele não vai entender, vai achar que
você é um palestrinha e você pode ser descartado só por causa disso. Fala só o que ele quer ouvir, que no caso vão ser sobre as suas experiências passadas e se você tem o conhecimento para aquela vaga em específico. Então ele vai te passar ali mais ou menos o briefing de como é que é a empresa, vai falar de como que é o processo, do que aquela vaga pede, se pede .NET, se pede Java, se pede Angular, se pede React. E no fim ele nem sabe o que essas palavras significam. Então o seu papel aí é convencer que o conhecimento que você tem cabe com aquela listinha de palavras que ele tem. Que foi muito engraçado algumas experiências de entrevistas que eu tive, que a entrevistadora ela perguntava, qual é a versão do Angular que você trabalha? E aí eu ia falando, né, tipo, eu conheci o Angular no Angular 2, aí depois, né, depois de um tempo fui trabalhar com o Angular 8, aí eu peguei um projeto que era para dar upgrade no Angular, fui do 8, 10, 11, 12, 13 até o 17. Aí ela falou, poxa, mas aqui a gente trabalha com 18, né? Aí eu fiquei com aquela cara de interrogação, tipo, tudo bem, né? E daí? Porque pra ela o Angular 17 e o Angular 18 são coisas completamente diferentes, porque ela não tem esse conhecimento técnico pra isso. Então o meu papel naquele momento era explicar pra ela que o conhecimento que eu tinha de Angular ia suprir a necessidade do Angular 18. Isso sem contar que você tem que passar também a sua imagem de profissional. Você vai falar um pouquinho das suas realizações, das coisas que você fez, de como que era trabalhar nas equipes anteriores e também um pouquinho dos problemas que você tinha na outra equipe e por que você tá saindo do emprego que você tá, se for o caso. E a dica que eu tenho aqui pra te dar, pelo amor de Deus, não fala mal de ninguém, não reclama das empresas anteriores, não faz essa besteira, por favor. Por mais que a empresa anterior seja horrível e tudo mais, eu sei que a gente tem essa tendência de reclamar, de desabafar, mas não faz isso, pelo amor de Deus. Porque isso não pega bem, isso não constrói uma imagem de profissional. Você tem que entender que o trabalho não é pra ser divertido, o trabalho é pra ser trabalho. Então até essas perguntas assim, o que te motiva, o que te faz bem, o que você procura no emprego, você não pode falar que você tá procurando desafios, você está procurando empolgação, um trabalho que te desafie, porque o trabalho não é para te desafiar, é para produzir. O trabalho não tá ali para te divertir, trabalhar é chato, ninguém gosta de trabalhar, a gente tem que produzir e o trabalho às vezes fica sem graça, fica parado, é normal. Então se você fala que você quer se desafiar e está saindo da empresa anterior porque não tinha mais desafio para você, o entrevistador vai olhar para você e vai pensar, poxa cara, aqui também fica chato às vezes, então... E aí, o que ele vai fazer? Ele vai sair daqui a 5 meses, 6 meses, 1 ano? Então toma muito cuidado com essa imagem que você quer passar pro entrevistador. Porque por mais que ele não tenha conhecimento técnico suficiente para saber se você vai ser bom para aquela empresa ou não, ele é a primeira pessoa que pode cortar você do processo. Então toma muito cuidado. Depois disso você vai ter algumas etapas técnicas, entre elas você pode ter a de live coding. Tem gente que vai dizer que funciona, tem gente que vai dizer que não funciona, tem algumas empresas que simplesmente não fazem, mas não importa. Tem empresa que faz, então você pode acabar fazendo, então esteja preparado para fazer. Ele é um pouquinho parecido com aquele de algoritmo, que é o teste que você leva para casa e tudo mais. A intenção dele aqui é mostrar o seu raciocínio e como é que você resolve problemas. Nessa fase aqui ninguém tá esperando que você saiba resolver problemas logo de cara, logo de primeira. Traga aí o código, seja uma máquina de escrever e sair tudo bonitinho ali que nem os hackers do cinema. Nessa fase aqui é para mostrar como você pensa, então pense em voz alta. A primeira coisa que você vai fazer nessa etapa é conversar, porque se você não sabe, funciona mais ou menos assim. O entrevistador ele vai te dar aí algum problema, talvez um lead code, ou então um repositório com algum código, ou então, sei lá, um editor de código na web para você mexer, enquanto você compartilha a tela para ele dar uma olhadinha. E aí presta atenção que nessa hora você vai fazer o seguinte, você vai ler com muita atenção o que tem que fazer, você vai ouvir ali as instruções dele, e antes de você começar a codar qualquer coisa, cara, faça perguntas. Pergunta. Procure assim qualquer brecha no que ele estiver falando, no que estiver no enunciado, tira dúvidas. Você vai perguntar ali de coisas, de comportamento do código, ou então de edge case, né, de cenários ali não previstos, para você lidar com eles. Às vezes o entrevistador até deixa uma lacuna, né, deixa alguma informação por entregar, assim, de propósito, que é pra você perguntar, pra ver se você tira essa dúvida. Assim você vai mostrar que você tá tentando entender qual que é o problema, porque você tá tentando resolver antes de começar a tocar no código, e isso é muito bom, cara, é muito bom mesmo. E aí depois disso você vai começar a procurar aí os arquivos, vai começar a escrever o código devagar, enquanto você fala em voz alta. E sim, cara, eu sei que tem tempo, mas aí não importa se você vai fazer no tempo, ninguém faz código correndo, cara, você tem que fazer com paciência, fazer bonitinho e explicando a sua linha de raciocínio, que isso vai valer muito mais do que o tempo de execução, isso eu te garanto. E é aqui que você vai dar o show, você vai mostrar a sua preocupação com código limpo, com estrutura de dados, com performance, otimização, tudo bonitinho. É esse momento que você vai mostrar para que você veio, para que você treinou tanto tempo. Mas sempre lembrando de comunicar os seus pensamentos, de falar, poxa, eu tô pensando em fazer isso aqui
poxa, mas não vai dar certo porque vai dar esse problema, mas para resolver esse problema eu faço isso, eu tenho a opção de fazer isso aqui, sempre comunicando com o entrevistador, pra você ter esse bate-bola com ele mesmo. Vai ser muito bom, ele vai gostar de você só por causa disso, te garanto. E passar dessa etapa, às vezes até na mesma entrevista, na mesma reunião, você vai ter uma entrevista, pode ter ou não, né, de System Design, que é design de sistemas. Você vai desenhar um sistema, você vai conversar sobre a arquitetura de sistemas com o entrevistador. Ela pode ser feita de muitas formas, tanto um tete-a-tete, conversando assim normal, como um quadro branco, onde ele vai pedir para você compartilhar a tela e desenhar uma solução de arquitetura. Geralmente numa entrevista assim, ele vai te dar algum problema, sei lá, ele vai falar, imagina que você tem um sistema de, sei lá, entrega de nota fiscal. E aí ele vai te dar um cenário ali totalmente hipotético, que vai, sei lá, ter algum problema de escalabilidade ou então um fluxo que está com problema, e aí ele vai pedir para você desenhar uma solução, a arquitetura, com ferramentas, com serviços, e ver como que você resolveria esse problema para ser melhor para o cliente. E mais uma vez, que nem na última etapa, não começa desenhando nada, você tem que fazer pergunta, sempre pergunte, é uma conversa, cara. E é uma conversa onde você é o prestador de serviço e ele é o cliente, você não pode entregar para o seu cliente uma coisa que você não sabe exatamente como é. Você vai perguntar quantos usuários tem, quantas requisições por segundo são feitas, qual que é a expectativa de crescimento, para quantas requisições você tem que estar preparado, coisas que vão mostrar que você vai tomar decisões diferentes baseado na resposta dele. Faz sentido? E nessa hora, cara, é muito importante, não viaja, pelo amor de Deus. Eu entrevistei um cara outro dia, e aí eu perguntei pra ele, né, dei um cenário ali hipotético e tal, e cara, a primeira coisa que ele falou foi a seguinte, ele olhou assim pra cima e pensou, e falou em voz alta, né? Onde que eu posso colocar a AWS Lambda aqui, hein? Quando você faz um negócio desse, você tá provando pro entrevistador que você não sabe porcaria nenhuma. Tu conhece uma ferramenta e vai usar ela pra tudo. É o seu martelinho mágico, é só isso que você sabe fazer. Agora que você entendeu o que você não pode fazer, eu vou te falar o que você tem que fazer. Tu vai focar em resolver o problema da forma mais eficiente e também a mais barata. Porque se o sistema que o cara tá falando ali, tá pensando em desenvolver, te passou ali hipoteticamente, não precisa de escalabilidade, não me mete 30 instâncias dele. As únicas coisas que vão justificar para um chefe ter mais custos com uma aplicação é ter mais lucro ou ter menos perda. Só isso. Então tenta fazer as soluções mais enxutas possíveis, como se fosse você que está pagando. E você vai ver que quando você começar a pensar assim, você vai ter ideias mais criativas, soluções mais interessantes, que vai chamar muita atenção do entrevistador, eu te garanto. E nessa etapa tem uma pergunta muito importante que você tem que estar preparado para responder, que é: você já curtiu esse vídeo e já se inscreveu no canal? Não? Vai logo então, já curte aí, já se inscreve, aproveita e deixa um comentário aí para dar um engajamento, para ajudar eu a continuar fazendo mais vídeos, isso é muito importante. Se você souber responder e disser que sim, cara, nossa, você já passou para a próxima etapa. E depois de passar por todas essas etapas, você vai chegar numa parte muito maneira, que é onde eles vão perguntar sobre você e falar sobre a vaga. E é nessa hora que você vai se vender. Eles vão te perguntar sobre você, sobre o seu comportamento, sobre seus conhecimentos técnicos, sobre suas experiências passadas, suas realizações, e aqui, cara, é onde você dá o show. E aqui a conversa ela tem que fluir naturalmente, porque eles querem conversar com você para entender se você se encaixa bem com a vaga. Então, provavelmente eles vão começar falando como que funciona o fluxo, como que é estruturado o time, quem que é o cliente, né, se for uma consultoria, ou então qual que é o produto especificamente, os desafios que ele... E aqui a mesma regrinha das outras etapas, faça perguntas, e boas perguntas. Mostre interesse sobre o fluxo de trabalho do time, né, como que funciona desde o ticket planejado até o final. Pergunta sobre a autonomia do time, se você vai ter disponibilidade ou então abertura para discutir soluções técnicas. Mostra também interesse sobre o produto e tudo mais. Que tudo isso é muito importante para os gerentes, é muito importante para a liderança. Eles querem saber que você está interessado, eles querem saber que você se lida bem com a estrutura deles. E se até esse ponto você não pesquisou sobre a empresa, não sabe qual que é o produto, não sabe qual que é o ramo, cara, tá na hora de você repensar como é que você se prepara para a entrevista. Talvez eu até faça um vídeo sobre como se preparar para a entrevista, que é antes de todas essas etapas. Comenta aí se você quer isso. Se você não quiser, eu não faço também não. E cara, nessa conversa, minha dica é: gasta todo o seu carisma, mostra aí que você é uma pessoa amigável, mesmo não sendo, mostra aí todo o seu conhecimento, como você resolveu problemas, como você lidou com interações interpessoais, mostra que você é gente boa, cara, mostra que você é legal, mostra que você é bom. Seduza de verdade ali os seus futuros chefes. Tudo isso com muito respeito, muita naturalidade, tá? Não vai forçar a barra também. Mas mostra ali um pouquinho de confiança, um pouquinho de postura, de eloquência, pra eles verem que você é
técnico, mas você também é profissional, você sabe falar com pessoas não técnicas também, porque isso é muito importante também, tá? E eles vão perguntar pra vocês sobre suas conquistas, sobre suas realizações, sobre os problemas que você teve nas empresas anteriores, sobre as coisas que são difíceis pra você. E como isso tudo é um teatro, você precisa ter tudo isso muito bem ensaiado. Você tem que ter a sua história escrita. Escreve mesmo, pega ali um Notion, escreve no papel se você quiser, toda a sua história, suas conquistas, o que você realizou, sempre com essa narrativa. Que nem, por exemplo, a empresa XPTO tinha um sistema de relatórios que era muito custoso e eu consegui reduzir, sei lá o que, de tantos minutos para X segundos e blá 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 e blá blá blá. Ou então, eu trouxe uma funcionalidade que acabou vendendo mais o produto e a empresa ficou trilhardária por causa disso. Coisas assim, sabe? Conquistas que trazem resultados palpáveis para pessoas não técnicas e de gerência ainda. E quando você entender esse teatro e conseguir contar a sua história de frente para trás, de trás para frente de forma extremamente convincente e passando por todas essas etapas tranquilamente, cara, te garanto que você vai conseguir passar nas entrevistas com muito mais facilidade. E todo aquele problema que você tinha lá no começo de não conseguir transferir seu conhecimento técnico pro conhecimento de entrevista vai sumir. Porque aí você vai ter aprendido a jogar o jogo, a encenar o teatro. Que no fim não é uma mentira, é só um jeito certo de você comunicar o que você já tem dentro de você. Ficou até bonito dizer isso, né, gatinha? O que você acha? Nada? Tá bom, não te toco mais. Enfim, então agora eu espero que esse vídeo te ajude a conseguir um próximo emprego, a passar na sua próxima série de entrevistas, ou até conseguir seu primeiro emprego, que coisa maravilhosa. Se você conseguir isso, por favor, volta aqui nos comentários, me conta, cara, eu vou ficar muito feliz de saber. E se você quiser algum detalhe, né, sobre alguma etapa técnica, eu tenho esse vídeo aqui que ele fala sobre System Design, né, como passar na entrevista de System Design. Ou então até esse aqui que fala sobre portfólio, né, o que mostrar no seu portfólio, aí pra primeira entrevista, né, pra pré-entrevista, pra você ser selecionado ou não. Dá uma assistida neles, mas antes confere se você já se inscreveu aí. E bora codar!